Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast y como ya pueden ustedes ver, tenemos las 5 ventanas abiertas porque tenemos una invitada de lujo. Estamos en nuestra segunda temporada de Pase Gol, en nuestro segundo capítulo en esta saga de la Conmebol, en esta saga de Pase Gol, conociendo a las selecciones de Sudamérica. Y bueno, en orden alfabético le toca a la todopoderosa Brasil. Y para hablar de Brasil tenemos una invitada de lujo. Como Duda, gracias Duda por aceptar la invitación y conversar con nosotros acá en Pase Gol Podcast. Gracias, é um prazer estar aqui. Já peço desculpa por não falar espanhol, mas eu vou falar devagar para todo mundo entender o portunhol, que a gente consegue se entender aí na América do Sul, né? Presento mi alineación: Humberto Villamizar desde la ciudad de Bogotá, Colombia, Edgar González desde Maracaibo, Venezuela, y Alejandro Flores desde Caracas. Bueno, muchachos, arranca el partido y vamos a hablar de la Canariña, la potencia de la Conmebol, y yo creo que no tenemos dudas de eso. Sí, la que viene campeona de América Latina y la pentacampeona del mundo. Muchachos, ¿cómo están? Duda, de verdad, muy agradecidos porque estés aquí. En mi portugués te puedo decir muito prazer. y nada. Bueno, muchachos, quiero preguntarle a Duda para comenzar, ¿cómo se está viviendo este proceso con Tite, al mando de la selección brasileña? Quedaron campeones de la Copa América que se disputó en Brasil y pues un proceso bastante favorable para lo que viene en eliminatoria. Sim, agora está tudo um pouco parado, né? Por causa da pandemia, mas ele já tinha feito, o Tite já tinha feito a convocação da seleção em março, né? Porque o jogo era para ser dia 27 com a Bolívia, de março. E aí ele tinha feito uma convocação que tinha agradado alguns e não tinham agradado os outros. Porque o que acontece? O Brasil, ele vem em uma decaída, assim. A gente, desde a Copa de 2014, eu falo que a gente perdeu um pouco o amor pela seleção brasileira. Todos os brasileiros estamos um pouco desacreditados. E desde a Copa de 2014, o Brasil vem descendo. E aí, toda a Copa que vem, de 2018 e agora de 2022, a gente acha que vai mudar alguma coisa. Só que as convocações do Tite continuam sendo as mesmas. Então, quando ele, em 2018, a gente não ganhou e não trocou ele também não trocou os jogadores. Ao invés de trocar os zagueiros, os laterais na convocação, não, ele mantém. Ele troca alguns ou outros, né? Mas ele não faz uma renovação completa. Então, aqui tá tudo parado por enquanto. Ele já tinha feito a convocação, mas provavelmente vai fazer uma nova convocação quando reiniciar as eliminatórias, porque, por exemplo, o Alisson, que é o titular da seleção, estava machucado em março. Agora ele não tá mais, então ele vai ter que convocar de novo para o Alisson entrar na lista, né? Então... mas está todo mundo assim achando que a gente não vai ganhar uma nova Copa, apesar de a Copa América ter sido um resultado positivo, está todo mundo desesperançoso aqui no Brasil. Vale. Alejandro dormido como siempre. ¿Qué pasa, Alejandro? Alejandro no nos escucha. No nos está escuchando. Bueno, va Humberto. Duda, yo quiero preguntarte exactamente por Alisson, porque en la primera convocatoria pues estaba el arquero titular estaba tocado, pero ahora la competencia con Ederson del Manchester City es mucho más peleada. ¿Crees que Ederson tiene la oportunidad de ser el arquero titular en estas eliminatorias? Então, eu acredito que não. Eu acredito que o Alisson vai continuar sendo. Ele seria se o Alisson não fosse convocado, né? Em março ele não foi convocado, porque estava machucado. Mas como agora ele já se recuperou e está jogando bem, como ele sempre joga no Liverpool, eu acho muito difícil o Tite botar o Ederson como titular, assim. Acho difícil mesmo. Mas é uma possibilidade. Na minha opinião, ele é o segundo titular, né? Porque tem muita gente que fala que o Cássio
deve ser o segundo titular, deve substituir o Alisson, mas eu acho assim, não, pelo amor de Deus, Cássio, não. E o Ederson é uma segunda opção ótima, assim. E até agora o Alisson, ele tá jogando bem, né? Tá todo mundo gostando, então não tem por que ainda fazer essa troca, na minha opinião. Então, se o Alisson for convocado, se puder fazer uma nova convocação para a volta das eliminatórias, eu acredito que o Alisson continua como primeiro titular. No, ahora sí lo escucho. Perfecto, dale, pues. Ajá, gracias. Duda, yo quiera preguntarte por la situación de Felipe Coutinho, que bueno, ficha del Fútbol Club Barcelona, está cedido en el Bayern de Múnich, y Coutinho no ha tenido tanta suerte, y para mí Coutinho es de esos número 10 clásicos. A mí me recuerda, o sea, porque él es un medio creación ofensivo, con esa técnica de esos 10 clásicos de la talla de Zico, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que bueno, que con todos estos altibajos que él ha tenido en el Bayern, y también la competencia que él puede tener con William por el costado derecho, ¿crees que Tite, a pesar de estos altibajos que ha tenido Coutinho, él lo pueda considerar como titular para las eliminatorias? Então, o Coutinho, ele não consegue ser o número 10 da seleção por causa do Neymar, né? Então, número 10, ele não consegue por causa do Neymar. Mas eu gosto do jeito que o Coutinho joga. Eu acho que às vezes, ele dorme um pouco no jogo. Não vai para frente, não vai para trás e não se liga no jogo. Mas, quando ele acorda, ele faz coisas muito boas. Eu gosto muito da posição dele também. Mas eu acredito que para as eliminatórias ele não vem como titular. Eu acho que o Everton Cebolinha, do Grêmio, vocês sabem, faz uma posição muito boa como atacante, que era como o Coutinho jogava quando o Neymar jogava também. No momento que o Neymar está no time, o Coutinho vai para a ponta, né? Então, eu acredito que o Coutinho não vem como titular nas eliminatórias. Mas é uma possibilidade, é uma boa possibilidade para o Brasil. E acredito que possa também ali talvez substituir o Neymar quando ele sair. Quando fazer a substituição. A ver, yo quiero preguntarte, ¿no? En relacionado con el técnico, ¿no? Porque yo vi en la Copa América que Brasil debutó ganándole a Bolivia 3-0, pero la fanaticada brasilera no estaba muy contenta con ese resultado. Después vi en esa misma Copa América que golean a Perú, pero sigue habiendo un descontento. Incluso creo y me atrevería a decir que Brasil gana la Copa América, pero el brasileño no se sintió del todo completo con el título que se obtuvo. ¿Existe la confianza por parte de la afición en el trabajo que está haciendo Tite? Bueno, Chiche, creo que es en Brasil, ¿no? Então, o Tite, ele vem desde a Copa sendo duvidado, né? A população, os brasileiros, já querem tirar ele desde a Copa de 2018. Só que o que acontece? Todo mundo tem medo de botar um estrangeiro no lugar. Porque todo mundo fala que se o Brasil é o país do futebol, o técnico tem que ser brasileiro. E aí ele não sai por essas pressões, por não saber quem colocar no lugar, por política também, né? Porque a gente sabe que futebol é política, mas os brasileiros não descredibilizam ele desde a Copa. E ele também botou o filho dele como auxiliar da seleção. Isso descredibilizou bastante ele. Muitas vezes ele faz convocação não pela qualidade de jogo, mas pela amizade com os jogadores, dizem que por conversar com clubes e com outros técnicos, e isso ninguém gosta, né? Também a seleção brasileira tem um problema na convocação, que quem está jogando no Brasil, os jogadores do Brasil, não tem muito valor.
no momento que é contratado pela Europa, passa a ter valor e passa a fazer parte da seleção. Não é com todo mundo, mas existem vários casos. Por exemplo, o Arthur do Grêmio. Todo mundo falava, meu, me escutando? Sí, sí te escuchamos. Tá. O Arthur do Grêmio, por exemplo, todo mundo falava, ele tem que ir para a seleção, e o Tite não convocava ele. No momento que ele foi contratado pelo Barcelona, o Tite convocou ele. Então, a gente sempre diz que o Brasil, o futebol brasileiro em si, não só os brasileiros que jogam lá fora, também tem peças boas que podem ser convocadas, só que não são por esse problema de a comissão técnica sempre chamar a gente que está jogando lá fora. E óbvio que quem está jogando lá fora tem muita qualidade, mas aqui a gente tem algumas peças com qualidade também. Então, eu acho que sobre o que você falou, os brasileiros não sentiram o título da Copa América, e realmente, assim, como eu falei, desde a Copa de 2014, que a gente tinha certeza que a gente ia ser hexacampeão, e foi aquela vergonha em casa, não só o 7-1, mas como o Brasil jogou de maneira geral, até na disputa de terceiro lugar, todo mundo ficou muito assustado. Então, acho que ninguém mais confia tanto na seleção brasileira e por isso que a gente não comemora tanto como a gente comemorava antes. Na final da Copa América, eu comemorei um monte, claro. Achei muito legal que o Brasil ganhou, mas não é a mesma coisa. A gente fala, ganhou por sorte, porque pelo futebol tá difícil, né? Tá se igualando às seleções sul-americanas, sendo que antes o Brasil era algo de outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Então, eu acho que é isso, assim. Na minha opinião, o Tite tinha que sair. E quem sabe colocar um estrangeiro como o Jorge Jesus, que faz um trabalho muito diferente, que faz um trabalho que é de ataque, não defensivo como o Tite. Mas veremos, eu acho que ele não sai tão cedo, até por causa dessa pandemia, eles não vão trocar de técnico e a gente vai para a Copa de 2022 com o Tite mesmo. Mas vamos ver. En general, Duda, para ti, Chiche no debe continuar, o por tu gusto, no debe continuar a cargo de la selección brasileña. Na minha opinião, não. Eu acho que ele tem que sair. Passou um pouco da hora dele. Ele não... Todo mundo achou que o Tite ia fazer o que ele fez no Corinthians. Revolucionar, trazer... Ele tem uma parte tática muito boa, então que ele ia acordar a seleção brasileira. E não foi isso que ele fez. A seleção veio do Filipão, veio do Mano Menezes, veio do Dunga. Então, são técnicos do mesmo estilo, né? O Tite, ele é aquele técnico ainda conservador, que defende a zaga, que defende não tomar gol, ao invés de defender o fazer gol, né? Então, ele é muito defensivo, o Tite. E o Brasil precisa de uma renovação, tanto nos jogadores, quanto no técnico e na comissão técnica em geral. Então, se botar outro técnico que pense diferente, ele também vai convocar outros jogadores. E aí, quem sabe, a gente pode reviver aí a seleção brasileira e aí fazer com que esse Brasil volte a ganhar, volte a improvisar, volte a fazer coisas bonitas, ser um time que realmente entrosa, porque às vezes parece que são jogadores, um de cada time, como eles são, que não tem nenhum entrosamento, que erram um passe muito fácil. Então, acho que precisa ter uma mudança geral na selección. Sí. Yo quiero preguntarte, porque la última convocatoria de Chiche pues dejó por fuera a jugadores del Real Madrid, que cuando tú estás diciendo que Arthur en el Gremio ya tenía con qué jugar en la selección, cuando fue a Barcelona fue que lo convocan. Vinicius Junior, por ejemplo, y Marcelo no fueron convocados en la lista de Chiche, en la última lista de la convocatoria. ¿Crees que en esta nueva posible lista Vinicius se gane un papel dentro de los 24? Então, o Vinícius Júnior, eu acho que provavelmente é porque ele ia jogar a Olimpíada, né? Então, ele é sub-23, iria jogar a Olimpíada, então provavelmente foi poupado da convocação da seleção principal para jogar na sub-23
para a Olimpíada. Mas acredito que sim, o Vinícius Júnior, ele ainda não, agora passou a ser uma peça muito importante para o Brasil e é aquela leva que vem da renovação que eu falo, né? De tirar aquelas pessoas antigas, não antigas, mas que passaram, já tiveram 2 Copas e não mudaram o futebol, não acordaram. Então, acho que o Vinícius Júnior poderia, sim, ser convocado. Mas agora, acredito que a prioridade seja a Olimpíada, né? Por ele ser mais novo. Duda, y perdona ahí, Salva, que haga otra pregunta. Hemos visto a Vinicius jugar de extremo en el Real Madrid, posición que en la selección normalmente ocupa Neymar. ¿Crees que Vinicius tiene una cabida en esa posición, teniendo a Neymar, que es el capitán, en este equipo? Então, no momento, acho que não. Como eu falei, a seleção é muito conservadora. Então, prefere deixar jogadores que são certeza, que são antigos, mas que têm história, porque se perder, foi por qualquer outra coisa, mas o jogador era certeza. Tem medo de renovar, de botar um Vinícius Júnior, por exemplo, e aí perder, e aí ser julgado. Colocou o Vinícius Júnior, que experiência ele tem, rapaz, novo, né? Então, acho muito difícil. Eu acho que é uma possibilidade. O Neymar faz muito tempo que não está jogando nada na seleção brasileira. Ele, às vezes, acorda e aí faz um gol, mas ele não tem nada de senso de equipe, né? Ele na seleção brasileira, ele não é nada coletivo, ele joga no individual, pega a bola e sai para fazer o gol dele e deu. Então, eu particularmente acho que se ele não mudar e não voltar, porque no começo dele, quando ele começou a jogar na seleção brasileira, o Neymar jogava coletivamente, né? Sempre foi um pouco fominha, a gente sabe disso, mas ele também sabia dividir um pouco a bola e jogar mesmo. Hoje ele não volta para marcar, hoje ele não joga tanto assim, não parece estar tão preocupado assim na seleção brasileira. Então, eu acredito que se ele não voltar a jogar o que ele jogava no início, ele não tem papel na seleção brasileira, porque nem papel de capitão ele tem. Nem aqui, deixa o mais velho para dar segurança. Sabe quando falam isso? Não vamos tirar essa peça porque ele dá segurança para o time, apesar de não jogar bem. Tipo o D'Alessandro no Internacional, que é mais velho, mas que é uma peça que dá força para o time, né? Que dá confiança. E o Neymar nem isso porque ele nunca foi esse papel de capitão e que dá força, sabe? Ele sempre foi aquele moleque que jogava muito bem e que hoje nem tão bem joga. Bueno, mi siguiente pregunta iba a ir relacionada a Neymar, pero yo creo que explicaste muy bien qué es lo que significa Neymar para la selección. Hablando ya en lo que es el conjunto, ¿no? de Brasil, ¿crees tú, ya hablabas de Vinicius, pero también está el caso Rodrigo y hay algunos otros nombres brasileros, de jugadores brasileros jóvenes promesas, que se pueden convertir en una superestrella? Porque hasta donde yo recuerdo, la última superestrella que vibra de Brasil fue Ricardo Kaká. Luego de ahí tengo mis dudas con otros nombres que han aparecido en la palestra, pero ¿crees que Brasil tiene un fútbol o un jugador tal vez en el fútbol brasilero que tenga esas cualidades de convertirse en un crack y que demuestre con la selección brasilera eso que tú hablabas de ser colectivo, de ser el líder dentro del campo, que impulse a la selección? Então, o Renier, que estreou no Flamengo, era alguém que a gente pensava que ia ser estrela, né? Ele ainda é muito novo, eu acho que ele tem 18 anos. O Renier, o Paquetá também, que são pessoas que vão jogar na seleção olímpica, que seriam o craque da seleção, né? Que seriam aquelas que começaram novo e que jogam muito bem. Só que eu acho que hoje os jogadores craques de hoje em dia, aqui no Brasil, eles jogam muito bem, mas falta aquele senso de liderança, né? Porque normalmente quando é um craque, Pelé, Kaká, Ronaldinho,
são pessoas que, além de jogar muito bem, são referência no futebol, né? Não só no jogo, mas de jogar coletivo, de chamar o time, de ser realmente referência em campo e fora do campo também. E eu acho que a gente tá longe de chegar alguém assim novamente. Quem sabe esteja na base no momento, mas a gente ainda não conhece o nome. Mas de jogar bem, o Renier e o Paquetá aí sempre foram nomes que eram novos, né? E que todo mundo acha que pode surpreender ainda aqui no Brasil, na seleção brasileira e também nos times. Sin duda, se ha hablado mucho de Flamengo, es un muy buen equipo, pero yo te quiero preguntar por dos jugadores que son Bruno Henrique y Gabigol, son cracks, y preguntarte si tú crees que ellos serán parte importante del proceso rumbo a Qatar 2022. Eu acho que sim. Eu gosto muito da dupla. Eu acho que eles são ótimos, assim. Sempre quando o Flamengo está em campo e as pessoas acham que não tem mais como fazer um gol, os dois arranjam um jeito de fazer um gol. Então, eu gosto muito do jeito que os dois jogam, né? Que são características diferentes, mas sempre jogadores decisivos, né? Que ajudam o Bruno Henrique, principalmente, que tem várias funções, ajuda muito a marcar também, além de ser um homem-gol. São dois jogadores muito importantes para o Flamengo. E para a seleção, agora os dois foram convocados. Todo mundo ficou bem assustado, porque normalmente não se convoca mais de 2 jogadores por time brasileiro. 2 jogadores do Flamengo, 3 jogadores do Flamengo, ou do Corinthians, por exemplo. Todo mundo fala, fizeram um pacto com o time. Como assim 3 jogadores do mesmo time ser convocado para a seleção? Mas dessa vez, na última convocação do Tite, ele convocou o Bruno Henrique, o Gabigol e o Emerson, do Flamengo. Everton também? Sim, ele convocou os 3 do Flamengo. Então, todo mundo ficou um pouco assustado, falou, o Tite tá conversando com o Flamengo tá pagando para o Tite convocar jogadores. Enfim, surgem várias teorias aí, mas eu acredito que são 3 peças muito boas e que com certeza vão ajudar muito a seleção. Os 2, principalmente, o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu não acredito que os 2 vão jogar junto na seleção. Acho que não vão ser a dupla, a mesma função que eles fazem no Flamengo vão fazer na seleção, mas eu acho que eles vão ajudar sim. O Gabigol aí provavelmente vai disputar a posição com o Firmino, né? O Firmino, que na Copa de 2018 foi reserva e que acredito que na Copa de 2022 vai ser titular. E acho que o Gabigol aí disputa essa posição com o Firmino. E o Bruno Henrique também não acredito que não vai ser titular. É muito difícil os 2 serem titulares exatamente pelo medo de renovação do Brasil. Mas eu acho que se eles entrarem, eles vão fazer diferença no time, sim. Até por impor o jogo e o pensamento de jogo que o Jorge Jesus impõe neles, que é muito diferente do que a seleção brasileira joga atualmente. Então, eles vão dar um ritmo muito diferente ao jogo e talvez dar um pensamento de jogo para os outros jogadores diferente do que a seleção brasileira tem como conservado. Duda, si bien Brasil juega ofensivamente con un 4-1-4-1, teniendo obviamente un solo delantero, que sería Firmino en este caso, ¿ok? Pero en el entendido que el técnico quisiera cambiar a un 4-4-2, ¿tú veías compatible a Firmino con Gabigol en este caso, o lo verías más compatible con Gabriel Jesus? Então, eu sempre achei que eu gosto muito do Gabriel Jesus. Ele, fora de campo, eu gosto muito das entrevistas dele, de como ele começou no futebol. Acho que é uma pessoa muito legal. Mas, dentro de campo, ele deixou bastante a desejar. Ele entrou como titular
e todo mundo achava que ele ia fazer muitos gols e que ele ia ajudar muito, ia ser aquele centroavante tradicional, mas ele não, eu acho que pela imaturidade, ele era muito novo também na Copa, ele não conseguiu ajudar tanto a seleção, até muitas vezes o Tite não trocava ele, não substituía ele, ninguém entendia por quê. Por que não botar o Firmino? Se todas as vezes não, mas muitas vezes que o Tite trocou no final do jogo o Firmino deu um resultado melhor que o Gabriel Jesus. Mas falando sobre isso, se fizer um 4-2-4-2, eu acredito que o Firmino com o Gabigol faria uma ótima dupla. Assim. A gente já viu o 4-2-4-2 com o Firmino e com o Gabriel Jesus. Dá certo? Dá. Mas eu acho que seria um time bem mais ofensivo e seria um time muito melhor se fosse Firmino y Gabigol. Duda, yo quiero preguntarte ya un poco más acerca de lo que va a ser este rumbo a Qatar 2022, porque se ha visto un crecimiento muy grande de equipos que antes no peleaban las eliminatorias y quizás un descenso del nivel de equipos que antes eran seguros en las eliminatorias. Tal es el caso de Argentina o Uruguay, que últimamente están peleando para entrar y no les ha sido tan fácil entrar a un mundial. Quiero preguntarte, ¿esta va a ser una eliminatoria difícil para Brasil o va a ser de esas eliminatorias como vimos en el 2006 donde Brasil pasea y le gana a todos y nadie puede con la pentacampeona? Não, eu acho que não vai ser nem tão difícil, porque, querendo ou não, apesar de a gente não tem um time hoje para ganhar a Copa de 2022, mas a gente tem um time hoje para entrar na Copa de 2022. Eu acho que a gente tem peças, tem jogadores muito bons e que fazem muita diferença nos times que jogam. Então, o que tem que se fazer para a gente passar as eliminatórias com tranquilidade, não como o Brasil pentacampeão, fácil de passar, Argentina, Uruguai, menos ainda. Não dessa forma, mas passar tranquilamente, pegando a qualidade de cada jogador, botando eles na posição correta. Então, o Brasil tem que pegar o máximo de cada jogador e trabalhar o entrosamento, porque às vezes óbvio que eles não têm tanto tempo de treinamento juntos, né? Eles quase não treinam. Treinam 1 mês, 2 meses antes da Copa, né? E poucas vezes, poucos amistosos. Mas eu acho que é possível fazer uma seleção até 2022 ser campeão. A eliminatória acho que a gente passa. Não tão tranquilo, mas a gente passa bem. Ainda na América do Sul a gente é muito bom, né? Uma seleção muito boa, não como era antes, mas ainda é. Mas para ser campeão na Copa de 2022, acho possível, acho que é uma possibilidade, mas porque brasileiro sonha muito, né? Brasileiro nunca desiste, mas eu acredito que ainda tem muito trabalho pela frente. Não estou tão confiante no título da Copa de 2022, mas da eliminatória sim. A ver, quiero preguntarte relacionado a la cultura futbolística de Brasil. Te lo pregunté, es prácticamente la misma pregunta que te hice antes de empezar a grabar. ¿Por qué en Brasil se vive el fútbol de otra forma al resto del continente? Então, desde quando a gente é pequeno, a gente cresce sabendo que o Brasil é o país do futebol. Então, se você não tem o que fazer, você vai ver futebol. Se você tem o que fazer, você vai ver futebol também. Então, é óbvio que não são em todos os lugares, nem todas as pessoas, mas tem sim uma cultura muito forte de ver futebol, de acompanhar futebol, e é muito estranho você chegar para qualquer pessoa na rua e falar qual é o teu time, e a pessoa não ter time. É muito difícil isso acontecer. Né? Existe, mas é muito difícil. Todo mundo tem um time, todo mundo torce para alguém. Pode ser nem o seu time, mas a sua família torcia e aí aos domingos via jogo junto e aí a pessoa acabou torcendo, né? Então, sempre quando tem jogo, independente do campeonato, independente da importância, tem gente, muita gente assistindo, gente nos bares, gente em casa. Então, é algo que vem
desde muito tempo atrás, desde que o Brasil é um país do futebol, a gente é o maior campeão do mundo, então tem essa responsabilidade nas nossas costas, e acho que talvez isso esteja se perdendo um pouco nas gerações que estão crescendo agora. Porque, por exemplo, eu vi o Brasil campeão em 2002, mas eu era muito pequena. Eu não lembro de ter visto o Brasil campeão. Então, tem gente que ainda nem, quem nasceu ali depois de 2002, nem viu o Brasil campeão. Então, ainda tem essa cultura de gostar muito de futebol, mas porque a família gosta, porque a pessoa em si que nasceu faz pouco tempo ainda não tem aquela paixão, porque não conseguiu ver o Brasil jogar bonito, como vocês falam, não conseguiu ter essa mesma paixão que as pessoas mais velhas têm. Eu acho que é impossível você chegar para uma pessoa que tem aí uns 60 anos, 70 anos e perguntar: qual que é o seu time? Eu não tenho time. Ou, eu não torço para ninguém. É muito difícil, porque foi a época do Pelé, né? Meu pai, por exemplo, nasceu na época que o Pelé era do Santos, então ele torce para o Santos. Mais ou menos as pessoas que têm 60 anos, todo mundo torce para o Santos, que foi onde o Pelé foi revelado. Então, é muito difícil pegar essas pessoas mais velhas y elas não terem um amor muito grande pelo futebol. Vas y vienes, vas y vienes. Tienes fallas con la conexión. Sí, sí. Pero bueno, entendimos la pregunta. Si Dani Alves va a ser importante para el proceso de Qatar 2022. Então, o Dani Alves, ele divide muito opinião, porque ele era a dupla do Marcelo na lateral, né? Um lateral esquerdo, um lateral direito, e os dois faziam um trabalho belíssimo. Todo mundo falava que eram os melhores do mundo, o Daniel na direita e o Marcelo na esquerda, mas eles foram ficando mais velhos e aí continuaram a ser convocados, e aí divide opinião, porque muitas pessoas falam que eles não estão mais qualificados para estar jogando na seleção, que tem muito erro, que estão velhos, não conseguem correr como um lateral deveria correr. Então, divide muito opinião. Na minha opinião, o Daniel Alves deu um tapa na cara de todo mundo na Copa América, dos brasileiros principalmente, porque todo mundo achou, não, tá muito velho, não vai conseguir jogar a Copa América. Vai conseguir, mas não vai fazer diferença. E ele fez muita diferença. Ele, além de jogar muito bem, foi aquela pessoa referência em campo, que todo mundo olhava, que bom ter o Daniel Alves aqui do meu lado jogando comigo. Então, o Daniel Alves fez bastante diferença. Acho que para as eliminatórias ele ainda pode jogar, mas deve ser trocado com outros jogadores. Por quê? Porque ele, querendo ou não, ele está ficando velho e a gente ainda não sabe quem é o substituto dele. Não tem uma pessoa substituta, não. Tal pessoa substitui o Daniel Alves bem, faz aquela função bem. Então, é preciso testar, é preciso colocar outras pessoas no lugar do Daniel Alves, porque para a Copa ele já vai estar muito velho. E também, assim, aqui ele está jogando no São Paulo como meia. Ele nem está treinando como lateral. Então, muda bastante também. No seu time você é meia e aí na seleção você é lateral. Então, também dificulta um pouco isso. Então, na minha opinião, ele pode ser convocado sim, até por ele ser uma referência, por todo mundo gostar muito dele, por ele jogar, ter uma história muito bonita no futebol, jogar bem, mas eu acredito que ele deve ser convocado outro lateral para trabalhar bastante a substituição dele, porque na Copa eu acredito que ele não chega tão bem. Chacho, me despido. Obrigado, Duda, por aceptar la invitación. Esperemos hacer un capítulo próximamente, más adelante, ¿no? Cuando se dé un partido tal vez Brasil-Venezuela. Claro, muito obrigada, foi um prazer. Okay. Bueno, muchachos, se cuidan. Nos vemos. Dale, Salva. Salva, gracias. Vemos, en toda la historia de Brasil, siempre el que lleva la número 10 es el distinto, es el emblemático, el peso pesado, el que tiene la responsabilidad de llevar a la selección al campeonato, o sea, a la final del campeonato y a llevarse el título y la vuelta olímpica y todo. Sabemos que en ese momento, a falta de grandes jugadores como Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, etcétera,
tenemos a Neymar, que es un gran jugador, pero sabemos otras particularidades que hay que no nos vamos a meter con eso ahorita, ¿okay? Pero a falta de un Neymar, bien sea porque se lesione, problemas extradeportivos, lo que sea, de todo este plantel que tiene Brasil actualmente, ¿a quién le deberían dar la número 10 para que tomara las riendas de la selección? Você diz assim, de ser a referência, de levar Exacto. o Brasil? Sí, sí. Difícil essa pergunta. É difícil porque um número 10, como eu falei, além de ele ser um ótimo jogador, ele tem que ser uma referência muito grande. Ele tem que também ter cabeça, né? Porque, querendo ou não, ele é a referência, então ele não pode brigar a qualquer custo, como faz o Neymar, não pode ser essa figura tão exaltada. Eu acho que a gente não tem, assim, uma pessoa no Brasil que satisfaça todas essas características para ser um 10. Hoje eu acho que uma pessoa que dá muita confiança em campo é o Casimiro. Eu acho que ele já deixou de jogar tão bem faz um tempo. Ele não fez tanta diferença nas Copas, mas ele é uma pessoa que eu vejo que os jogadores se direcionam bastante, assim. Tem algum problema, vamos conversar com o Casimiro. Ele tem essa figura um pouco mais de líder em campo, assim. Então, eu acho que é um jogador que está muito longe de ser o tradicional camisa 10, muito longe, mas que tem bastante referência e tem bastante respeito, né? Porque o camisa 10 também tem que ter muito respeito dos outros jogadores. Então, eu acho que o Casimiro também é um dos que é mais velhos ali da seleção, né? Que a gente tem hoje, que foi convocada, por exemplo, na última convocação. Mais velhos que eu digo de jogos de seleção, né? Duda, yo quiero ya hacer la última pregunta y preguntar ¿cuál va a ser el rival más difícil de Brasil rumbo a Qatar 2022? ¿Quién ves peleando la punta con Brasil en estas eliminatorias? Eu acho que, na verdade, sempre é a Argentina, porque tem o psicológico, né? Futebol é jogo, mas também é psicológico. E claro que a gente tem... as seleções estão ficando melhores. A gente viu na Copa América uma diferença muito grande do nível do futebol. Os jogos foram bem mais mano a mano, bem mais difíceis. Alguns não, mas alguns sim. Então, não vai ser assim tão fácil. Mas eu acho que a Argentina sempre é aquela pedra no sapato do Brasil, sabe? Aquela pedrinha que incomoda, é a Argentina. Porque tem na história do futebol brasileiro, a gente tem uma rivalidade muito grande com a Argentina. E aí a gente sempre tem o psicológico, mexe muito. Sempre quando a gente vai jogar com a Argentina, independente de ser a seleção principal, por exemplo, no pré-olímpico, sempre mexe um pouco, porque Brasil e Argentina é aquele clássico, né? Então, acho que a Argentina é sempre a pedra no sapato aqui na América do Sul do Brasil. Duda, muito obrigado por haber hecho parte de Pase Gol Podcast, por haber venido y aceptado nuestra invitación. De verdad, muchas gracias. Y eres bienvenida a las puertas para cuando, como dijo Salvatore, cuando juegue Venezuela-Brasil, aquí podremos hacer un análisis de la previa. Muitas graças. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também espero que o Brasil chegue lá. O brasileiro gosta muito de título, então quem sabe se a gente conseguir fazer uma campanha muito boa e chegar numa final da Copa de 2022, Qatar 2022, a gente possa reviver esse amor pela seleção brasileira. Eu vou poder ver o Brasil campeão e lembrar, porque eu não lembro do Brasil de 2002. Enfim, foi um prazer muito grande estar com vocês. Graças, obrigada. Quando quiserem falar mais sobre a seleção brasileira, estou aberta.
E, novamente, graças pelo convite. Bueno, gracias, Obrigado. Duda. Gracias, Muchas Edgar. gracias. Gracias, Alejo. Y bueno, gracias a Salvatore que se tuvo Muchachos. que ir. Ustedes que están viendo el capítulo, no olviden suscribirse, compartir, darle like y suscríbanse que estamos viendo que ven el capítulo y no se suscriben. Suscríbanse que así podemos seguir generando contenido para ustedes. Muchas gracias a todos, muchachos. Un placer. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.